que o livro A Empregada vai fazer você sentir medo. Fica aqui comigo que eu já te conto essa história e aí você vai entender por quê. Bom, A Empregada, começa como um livro comum de suspense, mostrando a cena de alguém que desviveu, alguém que foi desvivido em um lugar. A cena de um local trágico. Detetives e tudo mais no local. Aí a gente já começa com a impressão do quê? Que a narradora, essa pessoa que desviveu, a outra pessoa, é muito da engraçadinha, entendeu? Você já começa, tem uma engraçadinha no meio, já curti isso daí. Então, como bom livro de suspense que se preze, a gente tá montando o quebra-cabeça, a gente tem a primeira peça do quebra-cabeça. Uma cena comum e vamos descobrir o que aconteceu ali, quem foi a pessoa que fez aquilo. É que vamos 3 meses antes pra saber desse babado. E que apresenta a primeira personagem, Millie. Então a gente vê, pelo menos na parte 1, pelos olhos dela. A gente repara que ela tá procurando um emprego, mas que ela tá mentindo no currículo dela. Opa, já não dá pra confiar muito, porque uma pessoa que mentiu no currículo esconde segredos. Ah, Stephanie, mas eu também minto no meu currículo. Ah, então foi com você que eu trabalhei anteriormente, eu descobri que você é incapacitado. A gente vê que ela tá sendo entrevistada pela Nina Winchester. Ela descreve, a própria Millie como uma riquinha mimada, e ela tá querendo ser empregada dessa riquinha mimada. Gente, eu acabei de ler o livro Coisa de Rico. Se você assistiu meu vídeo interior, você vai entender. Interior, porque eu tô interiorizando. Você vai entender que eu tô com pouquíssima empatia pra rica. Então eu já tô com um pano assim, prontíssimo pra passar pra você, Millie. Meu pano tá pronto. Veja lá o que aconteceu nessa casa aí. Ah, mas a gente não sabe se foi a Millie, tá? Porque na primeira cena não mostra quem é narrador de fato. Então pode ser qualquer uma. Pode ser até essa tal de Nina Winchester. A Nina vai passando os detalhes da vaga e tudo mais e fala que a empregada vai morar na casa. E a Millie fala, opa, demorou. Não tenho carro, não tenho teto e se ficar comigo é porque gosta do meu. Esfrega, esfrega. Então ela vai mostrando assim que na casa é sensacional, tem até uma sala de cinema, sabe? Coisa de gente que tem grana mesmo. Eu mal tenho um streaming que eu pago, mas os caras têm um cinema em casa. Aí a Nina vai mostrar o quarto pra Millie, caso ela passe nessa entrevista com o currículo que está falso. Ela vai pensar, por que alguém mexe no currículo de empregada, velho? Você não sabe passar um pano no chão? É que vem a minha raiva por gente que tem dinheiro volta, porque o quarto da empregada é extremamente pequeno. O contrário deles que tem uma sala de cinema, home theater, é extremamente pequeno, enclausurado, onde você entra e a cama só tem uma cama, um lugarzinho, a janela é tudo muito pequeno, como a Millie vai falando pra gente, dá aquela sensação de clausura mesmo. Ela fala que sente uma sensação ruim. Também, amiga? Você tem 1,60 m, você vai ficar num quarto onde que é pra anão? Nem anão se sente bem num lugar desse? É isso mesmo, ter uma sensação boa. Ela fala que a janela dá pro fundo da casa, ou seja, não é pra rua. Então isso causa uma sensação de incômodo nela. Cara, se o seu quarto tem uma janela e essa janela é virada pra um lugar que tá preso, que é um quarto já minúsculo, bandeira vermelha, velho, bandeira vermelha. Diz que ela conhece a criança da casa, que é a filha da Nina Winchester. E ela fica com muito medo da criança, assim, a CC. E eu não sei porquê, mas sempre na minha cabeça vinha a Annabelle quando ela falava dessa criança. Então vai ficar assim na minha cabeça, vai ficar assim na cabeça de todo mundo também. A criança fica meio que olhando sinistramente focada nela. Mas aí até aí tudo bem, Quem nunca passou por isso numa entrevista de emprego? E aí ela tá saindo e ela avista o jardineiro. E o jardineiro faz uma coisa muito estranha. Balança a cabeça assim pra ela, ó. Aqui não, amor. Aqui não. Mas quem é ele também, pra decidir o futuro da menina? Você mal me conhece e fica falando que não? Oxi. E a Millie já vai desvendando alguns mistérios pra gente. Por que ela tá tão desesperada e por que ela mentiu no currículo? Primeiro que a Millie, ela mora no Nissan, tá? Ela mora num carro bem pequenininho, ela vive desconfortável, então ela tá realmente desesperada por esse emprego. E ela também tem antecedentes, Ela cometeu alguns delitos aí pra ter uns antecedentes. Nos últimos 10 anos ela passou na cadeia. Ela já tava um pouco meio que desacreditada que não ia conseguir um emprego. Já tinha passado uma semana, sabe? Ela já tava assim, vou ter que continuar vivendo nesse Nissan aqui. Falou, meu Deus, já faz mais de uma semana, não tô conseguindo emprego, todo mundo vê meus antecedentes, eu tô desesperada. Até que finalmente ela recebe a ligação de quem é? Nina Winchester, oferecendo emprego pra nossa garota.
Aí, né? Naquele quarto ali, virado, não sei. Então ela vai pra esse emprego, né? Nessa mansão maravilhosa, linda dos Winchester. Ela descobre que o nome do jardineiro é Enzo. Ele que atende ela e ele fala meio que italiano. Então ele não entende muito o que ela tá falando. Eles não conseguem se comunicar. Enfim, né? Ninguém fez Duolingo nessa vida. A primeira coisa que a Nina Winchester faz pra ela, faz o quê? Dá um iPhone pra menina. Bom, vamos reconsiderar esse quarto aí, né? Acho que esse quarto não é tão ruim assim, não. Telefone pra elas se comunicarem, enfim, né? Tá meio estranha essa comunicação. Vai ficar se comunicando o tempo todo comigo, vai ficar meio chato também. E aparece o outro personagem muito importante para essa história, que é o marido da Nina Winchester, que é o Andrew Winchester. A Millie já começa ali meio que, sei não, hein? Já começa a falar que ele é muito mais atraente que a esposa, que ele é maravilhoso, que ele é muito lindo. Até então eu tô, sei lá, pouco me ferrando pra esses Winchester e eu tô meio a favor da Millie, independente do que vai acontecer. Até porque a Nina fala uns negócios de rico chato, falando que ela é vice-presidente de uma associação lá de moradores, né? O ocupado e desocupado. Não tem nada pra fazer, fica se ocupando de umas coisas que não tem nada a ver. E aí, gente, meio que blá blá blá, a nossa Millie vai pro quarto novamente, né? Que é onde ela vai morar, basicamente. E aí, ela repara numa coisa e entende o porquê que ela tinha aquela sensação horrível, horripilante. Tranca do quarto do sótão fica do lado de fora, não de dentro. Bandeira vermelha, bandeira vermelha, bandeira vermelha. Vão te prender ali, mano. É óbvio que vão te prender ali, pelo amor de Deus, menina. Como se não bastasse isso, ela vê na porta assim arranhões. Como se alguém tivesse tentado sair. Não sei, sabe, gente? É por isso que ela vive no país de contenda, né? Nos estragos lá, nos Estados Unidos. É por isso que ela vive no país de contenda. Aí não tem seguro, não tem nada, não tem ninguém pra ajudar ela. E é isso ou viver no Nissan comendo fast food. Ela nem tem mais dinheiro pra gastar. Então, por exemplo, qual que é a solução dela, né? Qual que é a solução pra nossa Millie? Millie, eu vou te ajudar. Eu vou te salvar. Você vai sair daí viva. Toma todo o meu dinheiro. Bom, a Millie, como não tem escapatória, né? Ninguém pra ajudar a nossa Millie, ela continua, ela vai trabalhar, vai morar lá mesmo, fazer o quê? E ela vê que a casa é toda suja, extremamente suja. Parece assim que a Nina pegou, assim, porcalhou tudo de propósito. E aí, né, tem vezes que a gente tá no período de experiência, a empresa ainda consegue enganar bem a gente. Mas a Millie não é enganada, porque logo no começo ela já começa a perceber que não é muito legal esse trampo, não. É bem ruim. Tem episódio com a manteiga de amendoim que acontece que é bem chato. Já começa a perceber que não vai ser normal, porque a Ceci, né, a nossa criança, ela tem, aparentemente, ela pede, né, um pão pra Millie e tal, a Millie vai fazer o pãozinho pra ela e tá com um monte de manteiga de amendoim, aí vai dar pra criança, a criança, meu Deus, você quer acabar comigo, você quer acabar com a minha vida. Mas por quê? Por que eu ia fazer um negócio desse, pelo amor de Deus? Alergia, mulher. Eu tenho alergia, pelo amor de Deus. Aí a criança faz um escândalo, né? Ela vai e a Nina aparece. A Nina fala, o que tá acontecendo aqui? Aí a Ceci fala, olha, ela colocou um monte de amendoim no pão, sendo que eu sou alérgica, né? Aí a Nina fala, como você pode fazer isso com ela, Millie? E fica tipo, meu Deus, mas eu tenho certeza que ela nunca me falou nada. Eu tenho certeza que ela nunca disse nada sobre isso e tal. E por que ia ter um potão de amendoim ali se a criança, né, pode correr esse risco? Que doideira é essa? Já não tá legal, né? Já não tá muito normal isso daí. Mas ela pede desculpa e fala que tá bom, não vai se repetir. E é isso. A Ceci quase foi de arrasta, mas não foi. E se no primeiro momento, assim, né, quando ela viu o Andrew e a Nina, até aparentemente pareciam um casal apaixonado, agora a Millie já vê de outra forma. Porque ela meio que se aproximou do Andrew, o Andrew conversou com ela, se mostrou um cara muito gentil. E a Nina começou a olhar feio pra eles. Ela começou a notar essa olhada meio que feia da Nina pra ela. Até porque, segundo ela, o Andrew é muito lindo e a Nina não é lá essas coisas e ainda parece um pouquinho esquisita. Então, tava parecendo um jogo de gato e rato entre as duas, sabe? Onde a Nina elogiava um pouco quando a Millie fazia uma coisa legal, mas logo depois descontava, falava que não era bem assim. Então, um tratamento, digamos que um pouco abusivo também, que a Nina tinha com a Millie. A Ceci não era lá essas coisas também, enquanto o Andrew se mostrava, né, uma pessoa normal, gentil.
bem legal com a Millie. Mas ela fica meio cabreira com tudo que tá acontecendo. Ela sente que tem alguma coisa estranha. Em sexto sentido, gente, pelo amor de Deus, instinto feminino, a gente tem que agarrar isso com as forças. O jardineiro lá, italiano, né? O Enzo, ela queria saber o porquê que ele falou que não e tudo mais. E queria conversar mais com ele. Teve uma hora também que ele falou pra ela, que ele conseguiu falar lá o italiano dele, e ele falou pra ela pericolo. Então ela ficou meio assim, poxa, como assim? Esse cara tá falando de perigo pra mim, né? Porque depois ela foi lá no Google Tradutor, que ela não fez Duolingo, né? Quando ela falou, bom, vou tentar falar com esse jardineiro então pra poder tentar entender, que eu tô sentindo uma coisa meio estranha, e se ele tá tentando me ajudar, vou tentar, né? Entender o que ele tá fazendo. E aí meio que ela chama ele pra conversar, e o Enzo é super atraente, tá? Um cara musculoso, que as mulheres ficam loucas por ele e cuida das plantinhas lá. Então ela meio que pede ajuda pra ele carregar as compras, né? Ele ajuda ela a carregar pra dentro de casa, e aí que ela aproveita essa deixa pra perguntar, e aí, né, tal, tenta se comunicar com ele de uma forma meio inglês, meio italiano, e eis que a Nina aparece, e aí ele sai correndo, como se ele tivesse visto um fantasma, né? E a Nina pergunta que eles estavam conversando, que não é pra ficar conversando, e que o jardineiro não pode entrar em casa e sujar a casa toda. Não é nem você que limpa, Nina, pelo amor de Deus. É você que pega assim um produto e passa, não é você. Você suja tudo, na verdade, né? Você tem que ficar do lado de fora também, Nina. Tem que começar a ter autocrítica aí. E a Millie se questiona isso, né? Poxa, ele não sujou nada. E quando eu posso conversar com o cara, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E aí a Millie solta alguns detalhes pra gente muito estranhos, né? Porque que eu fiquei também com a imagem da criança pra mim, que é a Annabelle. A Ceci, ela só usa roupa de babado, só usa uns vestidos muito esquisitos. A Nina só usa branco. O tempo todo a Nina tem, assim, uma coisa por usar branco. Sério, roupa branca é o que eu menos gosto, assim, o que eu tenho de mínimo de roupa branca eu tenho, por causa que eu coloco pra lavar uma vez só e tem que ficar separando roupa, é um saco, não gosto. E aí tem um dia até que eles vão jantar juntos e a Nina meio que não tá, foi fazer uma das coisas dela de mulheres ricas, e aí a gente percebe que a criança é realmente insuportável. A criança, assim, não tem jeito. Ela vai fazer uma comida pra criança, a criança, eu odeio carne, eu odeio essas coisas. Aí o Andrew vai lá, tá bom então, filha, e vai e faz uns nuggets de dinossauros, que é os nuggets de dinossauro que ela gosta de comer, e mostra assim, a Millie segue ele pra poder aprender, né, e poder dar esses nuggets pra criança, pra não ficar tão ruim quanto já tá sendo o trabalho dela, porque tá sendo um inferno já, né. E o Andrew, mais uma vez muito gentil, explicou pra ela tudo, como ela deveria tratar, e ele disse que era uma criança muito boa, mas que tinha essas coisinhas meio chatas. Eu já tava quase fazendo essa criança virar chiquitita. A gente vai vendo que o humor da Nina é muito imprevisível, a Millie recapitula isso várias vezes, fala que em muitas cenas ela pede pra Millie fazer uma coisa, a Millie vai lá e faz, ela fala que não era bem isso, então deixa a Millie muito confusa e deixa a gente confuso também, porque eu fico pensando já, será que sou eu que não tô lendo coisa errada? E aí, eis que a Millie descobre mais uma coisa sobre o quartinho do sótão dela. Além de ter a janela virada pro fundo da casa, ao invés de virada pra rua, a janela tá emperrada com tinta. Bandeira vermelha, pelo amor de Deus, bandeira vermelha. Se você quiser fugir, não tem como, criatura, não tem como. Aí ela pede, né, pra Nina poder arrumar essa janela pra ela, porque tá desconfortável. A Nina meio que, tá bom, talvez. E ela entrega a chave pra Millie. Presta atenção, que isso é muito importante. Ela entrega a chave do quarto, que só abre de fora, pra Millie. E que a gente vai para um outro momento que a gente percebe de fato como é construída essa relação da Nina e da Millie. Onde a Nina chega com um saco, né, pede, Millie, vem cá. E a Millie já fica, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Que na verdade eu fiz de certo, mas a Nina acha que eu fiz de errado, já fica meio tensa. E aí a Nina tá com um sacão de lixo, assim, taca tudo no sofá de couro. Ela, meu Deus, vou ter que limpar tudo. A pobre da Millie achando que ia ter que limpar tudo. Na verdade, são várias roupas, assim, antigas, que a própria Nina tinha. E aí, ela meio que dá essas roupas pra Millie. A Millie aceita, né, mas fica, não, tem certeza, isso daqui é muito caro, é muito valioso. E a Nina diz, não, Millie, tá certo, é isso mesmo, pode aceitar. Eu aceitaria e venderia tudo no brechó. Bom, aí tem outro momento, né, que a Nina, ela vai buscar a Ceci na escola e ela começa a conversar com as outras mães. E elas perguntam, você que é a nova empregada, né, dos Winchester? E aí a Millie, sim, sou eu, tal. Eles, meu Deus, como você tá aguentando? A Nina é pirada. Vixi.
Eu fico meio bolada com isso, entendeu? Quando as pessoas começam a chamar uma outra pessoa de louca. Porque você, assim, você é normal, né? Pra começar a chamar os outros de doida, você é normal. Mas entrando no universo, a gente tá vendo que a Nina não tá agindo de uma forma muito adequada com a Millie. Será que tem alguma outra história por trás? Então a gente tem dois mistérios muito claros aí, né? Alguma coisa aconteceu, né? A Nina tem alguma coisa por trás disso. Na verdade, são três mistérios. Alguma coisa aconteceu com a Nina, pirada, sei lá, alguma coisa assim desse tipo. O antecedente, né? O que a Millie fez pra parar na cadeia por 10 anos. E também a pessoa que desviveu no primeiro capítulo, que a gente não sabe quem é, não sabe o que aconteceu de fato. Pode ter sido entre as duas também. E a gente vai descobrir agora. Agora não. Só no final. E mais em um dos momentos que a gente começa a refletir, bom, acho que a Nina não está muito bem das faculdades mentais, é porque ela pede pra Millie urgente buscar a CC, e a Millie tem que deixar tudo que ela tá fazendo de lado. Por exemplo, não é nada planejado, a Millie tá limpando aquela casa horrorosa porque a Nina faz questão de sujar tudo, ela pega assim o papel higiênico e taca no teto. E a Millie tem que se virar, a Millie tem que limpar tudo. E ela tem pouquíssimo tempo pra buscar a Ceci na escola, que ela fala, meu, pelo amor de Deus, por favor, busca ela vai lá e vai buscar. E quando ela vai buscar, a Ceci já vira os olhos, assim, quando vê que é ela que tá ali. Tem uma pessoa que vai buscar, que é uma mãe de outra aluninha, né, que é a amiga da Ceci das aluninhas, que vão levar ela pro karatê, pra uma luta, alguma coisa assim. Aí a Millie, não, mas sou eu, a Nina me pediu pra buscar a criança. Mãe, tá bom, eu vou ligar pra Nina então e a gente vai verificar isso. Aí ligou, né, e só deu pra ouvir, a gente sabe como é, eu imaginei. A gente sabe como é difícil contratar gente boa, né? Nossa, velho. Pra que fazer isso com o trabalhador? E aí a gente vai ficando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Quem tá falando a verdade ou não? Pediu pra buscar ou não? O que tá acontecendo com essa mulher? Como a Millie tá sentindo na pele de fato que isso não tá sendo um comportamento comum, ela, como limpa o banheiro, ela falou, bom, se realmente a mulher tem problemas de faculdades mentais, ela toma remédio. Toma remédio pra isso. Então vamos ver os remédios dela. Ela viu que tinha vários remédios lá e tinha um chamado haloperidol, que significa assim pra alucinação. Então realmente a Nina tinha algum problema. Ou seja, gente, será que vale a pena mesmo estar nesse emprego? Porque assim, a pessoa quando toma medicamento, tá tudo certinho, tudo regrado, beleza, tudo certo, tá correspondendo, mas aparentemente, né, pelas coisas que estão acontecendo, não tá muito legal. E a Millie repensa novamente, né, pela 30ª vez, bom, será que vale a pena esse emprego? Como uma boa CLT. A gente retoma um pouquinho do passado da Millie, né, porque que ela quer tanto esse emprego e não consegue mudar. E a gente vê que ela saiu da penitenciária e foi indicada, né, pro emprego de garçonete, mas acabou perdendo esse emprego também. O que tá acontecendo contigo, Millie? Alguma coisa aí não tá batendo. E ela tinha um apartamento, enfim, ela perdeu tudo. Eis que acontece uma seguinte cena, assim, atemporal. A Millie, meio cansada, não tem televisão lá no quartinho dela ainda. Aí ela vai lá pra sala, tudo mais, quer assistir um programa pra dar uma risada. Eis que o Andrew desce de samba, canção e tudo. E ela só de uma roupinha de dormir, assim, bem caliente também. E ele fala que ele vai beber uma água, tá tudo muito tranquilo. Só que ele vai e senta com ela. E os dois começam a sorrir e ela fica olhando para aquela samba canção dele, achando ele super atraente e tudo mais. Millie, tô achando que você é talarica. Assim, não querendo falar nada não, mas tô começando a achar que você é talarica. E ela fala também sobre o que aconteceu com o pote de amendoim, porque os dois vão comer junto. Aí ele fala assim, o que tem o pote de amendoim? E ela fala, não, é porque a Cersei, ela é alérgica e tudo mais. Ele, meu Deus, para com isso, ela não é não. Quê? Mas como assim não é? Falaram, pô, eu tava lendo, para de me deixar doido. Ela, não, mas a Nina me falou, né? A Millie fala que a Nina disse isso pra ela e a própria Ceci também. Ele falou, você acha que eu saberia se minha filha fosse alérgica? E você acha mesmo que eu ia colocar um potão de amendoim aqui? Não é normal um negócio desse, né? Não é normal. Ele fica, poxa vida, meu, que estão querendo acabar com o meu psicológico mesmo. Esse então que a Nina flagra os dois. E aí tem uma cena, assim, de briga bem esquisita, onde a Nina fica com ciúmes e manda o Andrew ir deitar. E aí ele vai deitar. Depois fala pra Millie pra ela comprar uma televisão, que o lugar de empregada não é pra ficar assistindo o filminho, não. Um fato muito interessante que a gente descobre também numa conversa da Millie com o Andrew, né? Porque eles dois começam a ficar de papinho. Descobre que a Ceci, na verdade, não é filha biológica do Andrew, mas sim da Nina. Então ela teve ela antes. E o Andrew acabou adotando ele, né? Isso faz com que
a Millie tenha muito apreço. Ela já tinha muito apreço pelo Andrew, por achar que ele era a única pessoa sensata e legal dessa casa. Mais uma vez ela coloca mais pontos positivos nele. Outras coisas também que a Millie vai notando na Nina, e a Nina até chamou umas amigas e tudo mais pra conversarem. E essas amigas, né, assim que a Nina sai e fica só a Millie de empregada ali, e elas falam que a Nina tá gorda, que ela não se cuida mais, e que a raiz dela tá enorme, que ela vai acabar perdendo o Andrew, e tem um acordo pré-nupcial onde tudo era do Andrew, e a Nina vai acabar ficando sem nada. E a Millie fica assim bem chocada com isso tudo que tá acontecendo. A Millie vai, no momento, na escola de novo, que ela fazia algumas coisas da Ceci também, e ela conversa com uma empregada de outras pessoas ricas lá, desse mundinho, né? E ela acaba descobrindo uma coisa do passado da Nina. E ela foi internada em uma clínica psiquiátrica. Bem chocante, bem tenso. E o motivo do porquê que ela foi internada. Ela simplesmente tentou desviver a CC. Então a própria filha dela, a Nina, fez isso, né? Pra desviver a CC. Então o Andrew acabou ligando na hora, ficou preocupado, e a polícia chegou, conseguiu salvar a criança, né? O neném tava um pouquinho mais menor, praticamente era um neném, e aí ela foi internada na clínica por causa disso. É por isso que ela tem todos esses problemas meio que psicológicos. Bom, a Millie meio que acreditou na história e aí passamos adiante. Faz até ela criar um pouco mais de empatia pela Nina, a Millie, e eu confesso que eu comecei a criar também. Eu já tava um pouco meio assim, talvez não é tão, meio tenso mesmo o que a Nina tá passando. E a Nina sempre falava que sentia muita vontade de ter um bebê mesmo com o Andrew, que fosse dele mesmo, né? No caso, os dois têm essa vontade. Até que um dia eles voltam do médico, os dois estão chorando muito, porque eles não vão conseguir ter esse neném. Ele sabia que ia ser devastador e tudo mais, e que a Nina poderia ficar ainda pior, e continuou, né? O que ela faz, o tratamento com ela continua da mesma forma. Ao mesmo tempo que ela fala, não sei o que eu faria sem você, ela ameaça demitir a Millie. Então é mais ou menos nessa montanha russa que elas continuam vivendo. E além disso, né, o Andrew até fala assim, só pra minha mulher ficar um pouquinho mais feliz com esse assunto, com toda essa história, tem uma banda que ela gosta muito, então vamos tentar ver o ingresso, por favor, conversa com ela para tentar comprar o ingresso, para nós irmos juntos, né? Aí a Millie, não, pode deixar, vou tentar ajudar sim, conversa com a Nina para tentar ver o dia. A Millie é talarica mesmo, sabe? Realmente ela vai falando do Andrew de uma forma e ela vai tentando negar esses sentimentos. Ela tá doidinha pelo seu marido, Nina, doidinha pelo seu marido. O motivo até ela fica, não, pelo amor de Deus, né, que a Millie já não vê um homem faz muito tempo, ela via só os guardas, ela tava 10 anos presa. Não tentando passar um pano, mas vamos tentar entender a mulher. E ela fala, não, eu tenho que pegar o jardineiro, o Enzo. É ele que eu tenho que pegar. O Andrew não vai rolar. Aí ela vai dar em cima do Enzo, mas me deu tanta vergonha ali, foi uma cena tão triste, sabe, de humanidade. Você vai perdendo a fé, vai tentando se esconder no meio do mato. Se fosse, eu pegava ela assim, as ferramentas do jardim, cavava ali mesmo, um buraco, me enterrava. Ele fica assustadíssimo assim com ela, tentando ficar com ele, e fala, não, que não vai rolar, não vai dar certo, e fala de novo que é perigoso, pra ela assumir que é perigoso. Tanta coisa estranha, mesmo assim a Millie resolve ficar, você fica assim, meu Deus do céu. O que será mais que tinha acontecido pra essa mulher pra ela pensar em sair? Que eu me questiono também, porque antes eu tava pensando assim, poxa, a Millie, talvez foi, sei lá, ela pegou sem querer uma Sprite do mercado, não sei. Mas agora eu tô me questionando, o que será que ela fez pra estar na cadeia pra poder aceitar tudo isso? Porque, meu Deus, né? Isso, né, ela vai conversando com o Andrew e tudo mais, eles vão desenvolvendo, né, esse lance deles. Ela vai descobrindo também que os pais da Nina já foram de arrasta, então ela é meio que sozinha. A Nina só tem a Ceci mesmo e o Andrew. Então a gente tem mais ou menos essa visão da Nina, além da gente já saber, né, da internação e tudo mais. Você vai pescando a proximidade deles, até porque a mãe do Andrew meio que manda uma caixa de neném, porque a Nina tinha falado pra ela que ia ter o bebê, porque na cabeça da Nina o bebê já tava praticamente formado, já tinha 9 meses, já ia sair. Aí eles meio que recebem a caixinha, o Andrew fica muito triste, quer chorar, e aí a Millie talarica,
dá o ombrinho pra ele, chorar, os dois tocam mão no outro e faíscas por todo lado. A Milly Talarica tá tentando lutar contra, isso é fato. Tá tentando, é fato. Mas lembra sobre os ingressos e tudo mais que eu tinha comentado, que a Milly ia comprar pro casalzinho lá 20, que não pode ter neném? Mais uma vez, aparentemente, dá tudo errado. Segundo a Nina tinha pedido para um outro domingo, mas a Milly foi compor para esse domingo. Quem tá errada? Sou eu que tô lendo. Eu que tô lendo errado. É isso, nenhuma das duas tá errada. Quem tá errada sou eu. E aí o que acontece? A Nina entra em surto, fala que vai descontar do salário da Milly, só que o salário da pobre coitada não dá nem pra comprar, porque é na Broadway o show. E tem um hotel lá, deve ser 5 estrelas. Então ela pensa, meu Deus do céu, eu tô ferrada, não pode fazer isso comigo não. A Andrew fica, não pode deixar, eu vou tentar ver uma forma de poder recompensar esse dinheiro. E aí vai dar tudo certo, Nina, relaxa, vai dar tudo bem. Mais uma vez o Andrew salvando a pátria. Que amor, né? Que amorzinho. Isso que o Andrew fala, né? Que ele conseguiu esse reembolso. Então tá tudo certo com ela, com a Milly, não vai ser descontado nada. E a Nina, ela vai viajar com a Ceci, né? Então a Ceci vai pro apartamento, ou a Ceci vai pro acampamento e tudo mais. E a Nina vai lá com ela. E depois vai voltar no outro dia, assim que ela deixar a garota e tudo mais. E até nisso o Andrew é repreendido, que a Nina vai e fala pra ele, você não quer ficar com a sua família mesmo. Sempre trabalha em primeiro lugar, porque o Andrew não vai conseguir levá-las. Milly sente no rosto dele, na cara dele, uma cena meio que, poxa, ficou magoado, porque realmente ele tá todo jantar lá com a família, ele tenta fazer o máximo possível, então a Milly tem essa sensação que ele tá sendo muito injustiçado pela Nina. Só que aí vem o plot twist. Os ingressos o Andrew não conseguiu o reembolso, de fato ele não conseguiu esse reembolso, então ele fala, olha Milly, vai lá, leva alguém e tudo mais, pode ficar no hotel, aproveita, sabe? Faz o que tiver que ser feito, se livra um pouco da gente. Ele fala, bom, eu vou ter que recusar porque eu não tenho ninguém. Ela só tem ela e o Nissan dela. Ela só tinha ela e o Nissan e um sonho. E aí o Andrew, não, então vamos fazer o seguinte, vamos nós dois então? Ela fala, ai meu Deus, será que eu devo isso daí? Ai gente, não tá sendo certo, né? Mas aí ela vai e aceita. Então eles vão nesse espetáculo da Broadway, de um tal de Countdown, que pra mim era tipo champanhe. E aí ela se recorda que ela não colocou o lixo pra fora, não colocou. Mas o que tem, né? Depois vai voltar, ela coloca, ela vai se lembrar disso, porque ela sempre coloca esse lixo pra fora. Eles se divertem muito, riem muito. Aí o Andrew, ai, faz tanto tempo que eu não me divirto assim. Aí ela, ai, eu também, faz tanto tempo. Aí começa todo aquele clima, toda aquela coisa. Ele fala que tá muito assim, trêbado pra levar o carro, que não vai dar pra voltar. E nisso a Nina mandou uma mensagem pra Milly falando sobre o lixo. E também a Nina liga, né, um momento pro Andrew e ela vê os dois discutindo. E a Milly fala, nossa, em que momento será que esse casamento saiu, né? Como é que a Nina se tornou uma pessoa tão insuportável pra fazer o pobre do Andrew passar por uma situação dessa? Como é que ele pode aguentar tanto? Aí os dois estão muito trêbados, resolvem pegar o táxi para ir pro hotel. Eles falam que tudo bem, né? A Milly tenta ser mais resistente, mas acaba caindo nas garras do Andrew. E bem no táxi, estilo novela mexicana, o táxi dá uma brecada assim. Aí os dois caem um no colo do outro e começam a se beijar loucamente, com muita paixão. É óbvio que depois, no outro dia, o Andrew fez do menino arrependido. Disse que isso não podia voltar a acontecer, que ele não sabia como tinha acontecido, que ele não se arrependia do fato, mas que ele era casado e que ele amava muito a Nina e que tinha continuado ficando com ela. E a Milly, meu Deus, eu pensei que ia ser milionária, droga. Mas sério, a Milly parecia estar desenvolvendo algum sentimento mesmo por ele e achando que ela sim era merecedora do carinho, do amor dele, não a Nina de fato. Eles voltam pra casa, vê que o caminhão do lixo passou, aí a Milly começa a entrar em choque. Meu Deus, a Nina vai saber, aí ferrou, tô ferrada. Quem tem medo, né? Quem tem medo. Aí eu entro, não, vou dar um jeito, aí ele pega o lixo todo, faz de um jeito e fala, Enzo, pro italiano lá, me ajuda, se livra disso daqui, aí dá R$100, aí o Enzo, não, tá pouco. E ele vai, dobra o valor, aí o Enzo tá bom e vai se livrar do lixo. Aí o Andrew detesta o Enzo, fala que ele é um babaca, que não ajuda em nada. A Milly, não, pô, legal, italiano aí, deixa ele de boas aí.
Fala ali nossa língua direito. Aí a Nina volta, né? Como se nada tivesse acontecido. Tá todo mundo jantando. Fez o jantar, Millie pra eles. Os três lá comendo. Família feliz, né? Sem a Ceci, porque ela tá lá no acampamento, se divertindo no meio do mato. Eis que a Nina solta a bomba. Ai, Millie, tão gostosa essa comida. Duvido que você comia isso na cadeia. Passada chocada. Sabe mais quem ficou passado e chocado? Andrew. Andrew ficou em choque com essa informação e a Millie também, porque tinha certeza que o Andrew não sabia desse fato, mas a Nina foi lá, espertadamente soltou isso, né? Tá achando que tá lidando com amadores, Millie? Tá achando que tá lidando com amadores? Você não tá, queridinha. Queridinha, você não tá, não. Então a Millie vai pro quarto, né, em choque. Ela fica, meu Deus do céu. Então a Nina sabe que eu fui com ele. Tenho certeza disso, que ela não ia jogar essa informação do nada. E ela vê até o Shadow, sei lá o que lá, no espalhado, como se alguém tivesse mexido no quarto dela. Fechou aqui, ela viu os ingressos. Enfim, ela tem certeza que a Nina sabe do lance dos dois. Ela tem certeza disso. Então os dois meio que se afastam, né? Depois dessa revelação, também ela sente o Andrew meio distante. Porque antes estavam trocando os olhares. Antes disso, o Andrew até tinha falado, vamos ali conversar um pouquinho. A gente precisa conversar um pouquinho mais. Mas isso quer dizer que o negócio acabou, não. Porque a Millie estava lá fomentando isso. Ela dormindo, pensando em Andrew. E viu Andrew. E queria Andrew. Mas a Nina tinha deixado muito claro que com ela não ia se brincar. E o dia que a Millie desceu, né? Aquelas escapadinhas da Millie Talarica. Millie Talarica sempre dando uma escapadinha à noite. Quando ela viu a porta meio que aberta do quintal, sei lá, enfim, o Andrew tava lá tomando uma cerveja, sei lá onde. E ela foi lá pra conversar com ele, disse que desculpa, que queria ter contado. Queria não, Millie. Queria ter contado não, Millie. E ela realmente estava sentindo uma coisa por ele, que tava muito doido, e isso tava muito difícil se manter afastado, e ele deu outro beijo nela, os dois se beijaram apaixonadamente, até que ela sai, né, meio que atordoada e vê que tem uma sombra. Um pouquinho mais pra frente. Ela vê que era a Nina, né, que tava ali. E a Nina, o que você tá fazendo aqui, Millie, né? Não é pra você tá dormindo lá no sótão, no quartinho lá infeliz? Ela, não, eu fui aqui, né, vim fazer aqui, sei lá, deu uma desculpa nada a ver. E a Nina já sabia exatamente o que estava acontecendo. Tanto é que exatamente por isso a Nina arma um plano dos vestidos. Lembra dos vestidos que a Nina tinha dado para Millie de muito bom grado? Talvez não, meu amor. A Nina vai e faz uma tempestade assim, junto com o Andrew, a Millie. A Nina fala, ela está roubando os meus vestidos. Eu encontrei meus vestidos nos armários, no guarda-roupa dela. E a Millie, não, você me deu aquele dia, lembra? Você me deu. Ela, não, eu não te dei, você está pegando as minhas coisas, eu vou chamar a polícia agora. É óbvio, quando você está incondicional, a polícia não pode sequer pensar que você existe. Então a Millie sabia que estava correndo um grande perigo, que a vida dela poderia acabar nesse exato momento, até que o Andrew salva a Millie. Ele diz, eu tenho certeza, Nina, que foi você que deu esses vestidos para ela. Eu tenho certeza disso, quer saber? Acabou. A Nina, não, eu não acredito. Você vai ficar do lado dela mesmo. Não é possível. Não é possível que você vai fazer isso. Você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Acabou. Chega. Pega suas coisas agora e vai embora da minha casa. E aí é uma cena muito horripilante, porque tá chovendo, parece. E aí a Nina fica assim, chorando e esperneando. Pelo amor de Deus, não. E ela vai arrumando as malas dela. Enquanto a Millie vai pra cima e vai vendo toda aquela cena. E ela pergunta, né, pro Andrew, é por causa da empregada, é por causa dela? Ele, eu gosto dela sim, mas tem outros motivos também. Só pega suas coisas e vai embora da minha casa. Aí a Nina até quando passa pela Millie fala, eu nunca vou esquecer isso que você fez. A Millie fica, meu Deus do céu, e agora? Sério mesmo que isso tá acontecendo finalmente, né? Eu vou ter essa casa toda pra mim, vou ter esse marido maravilhoso. E sem essa megera, a talaricagem deu certo. Será que aparentemente Andrew e Millie vão viver felizes para sempre agora? É o que o Enzo acha, o jardineiro italiano. A Millie em dado momento tá lá no jardim, né? Depois de tudo que já aconteceu, ela agora tá lá na casa.
não tá se sentindo muito bem com tudo ainda, mas o Andrew diz pra ela que ela não é mais empregada, que agora os dois têm que mudar pro quarto certo pra viverem como um casal. E tem outra coisa que o Andrew quer fazer. O Andrew quer se livrar do Enzo. O Andrew não gosta do Enzo, ele fala que ele fica muito tempo lá naquele jardim, que nas outras casas, por que ele fica tanto tempo no jardim assim, sendo que tem tantas outras casas pra ele ficar? Ele não gosta do Enzo, não gosta. Que ele é mais musculoso que você, né, Andrew? Isso é inveja, né? Inveja do poder italiano de uma pizza. Andrew vai lá e vai demitir o Enzo. A Millie já fica, meu Deus do céu, se rolar alguma coisa aqui, né? Se o Enzo se enfesar, ficar nervoso, eu vou... Porque o Enzo é muito maior que o Andrew, mas aí ele demite, o Enzo aceita. Tudo bem, capiche, tudo certo. Aí o Andrew vai voltando pra casa, a Millie vai voltando pra casa que agora é dela também. O Enzo puxa ela pelo braço. E aí ele fala em inglês perfeito. Você corre perigo. Sai daqui, minha filha. Vaza, pelo amor de Deus. Que parte você não entendeu? Qual os recados mais precisa fazer? Millie, não, mas ela, a Nina, já foi embora. Enzo, não é a Nina que é o problema. Aí o Andrew, né, aparece na porta. Ei, Millie, vem pra cá. O que tá acontecendo? Então a Millie vai. Enzo foi demitido. O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. A gente pensou que o cara é italiano, pode ser italiano, mas na verdade ele fez sim um cursinho e a gente não deu conta que ele tinha feito. E ela recebe uma ligação anônima também que fala o seguinte: Fique longe do Andrew Winchester. Mas que é isso? O que tá acontecendo, meu Deus? Muitas coisas ainda, muitas lacunas, mas a Millie tá ali vivendo com o Andrew. Ela tá achando ele um cara super legal, ele ajudou ela tudo nesse inferno que ela tava passando durante todo esse tempo. Ele meio que tava ajudando ela em tudo. Então os dois estão ali vivendo romances, estão vivendo coisas ardentes. Até que eles vão pro sótão também, no quartinho dela, onde ela tá arrumando as coisas. Antes disso, antes até deles irem pro sótão, ela tinha mudado as coisas de lugar. Ela falou, não, vou pro meu quarto mesmo. Chega dessas ameaças, chega dessas coisas. Vou pro quarto com o Andrew. E vê aquilo tudo, acha meio esquisito. Ele, não, tudo bem, queria que você mudasse aqui pro quarto oficial mesmo. Eles vão pro sótão e tudo mais. Tem mais uma coisa, né, de amor ali mesmo, que ela acorda no quartinho do sótão, sozinha. Ela fala, o Andrew deve ter ido pro outro quarto, porque aqui tava muito pequeno e tudo mais. Ela vai abrir a porta pra sair do quarto, né, do quartinho do sótão, pra viver esse amor maravilhoso que ela tá vivendo. Então ela vai abrir. Tá emperrada a porta, porque outras vezes ela também tentou abrir e tava meio que emperrada. Mas é que é uma porta um pouco difícil, mas não é que ela ficou trancada, né? Não é isso. E ela tentou abrir de novo. Finalmente, trancaram ela naquela merda daquele quarto desde sempre que a gente pensou que ela ia ficar trancada. E adivinha só quem foi? Filha da... Bom, aí começa de um monte de teoria. Então, peraí, o Andrew? Quer dizer que era o Andrew esse tempo todo? Então, era só um personagem? É marmita, é alguma coisa que os dois estão planejando, a Andrew e a Nina, porque a Nina não presta também. Então não é possível um negócio desses, né? Meu Deus, o que vai acontecer com a Millie agora? E aí a gente vai pra parte 2. E a parte 2 tem a Nina como a principal narradora. Então a gente vai entrar na mente da Nina para poder entender o que de fato aconteceu. E ela pouco depois, né, que ela foi meio que expulsa da casa, que o Andrew separou dela, ela foi pro hotel, tinha um cartão do Andrew, né, que ela poderia utilizar, e ela fica pensando, olha só, ele ficou com a empregada e tudo mais, ela tira uma foto do Andrew, queima a foto do Andrew e fala, graças a Deus que eu me livrei desse escroto. Temos aqui a Nina, uma nova garota exemplar para quem já leu, para quem já assistiu o filme. É tudo um plano da Nina e a gente vai entendendo agora todos esses passos. A gente volta, né, pro tempo que a Nina conheceu o Andrew e ele era o CEO, tudo mais, a grande empresa que ela também trabalhava, mas ela trabalhava numa posição muito menor. Ela passa por situações muito tristes, né, porque ela tá lá cuidando da Ceci, apenas um neném, então vaza o leite em determinado momento com o chefe dela, ele distrata ela na frente do Andrew. O Andrew aparece como um grande salvador da vida dela, chama ela pra sair, diz que vai ficar tudo bem, é super romântico, super prestativo. Então ela se apaixona por ele e se casa rapidamente com ele também, porque aí ela vê um futuro pra Ceci, porque ela não estava dando conta de cuidar da Ceci sozinha,
Eram muitos contratempos e ela vê o Andrew como esse grande salvador. Aí ela casa com ele, tá tudo bem, tá tudo certo, assim, nos primeiros 3 meses, tudo maravilhoso. Ela fica, meu Deus, tem que ter algum problema, por que que ele me escolheu, né? Eu sou tão pequena, tão frágil, com uma filha. Ele é um CEO, ele é lindo, por que ele me escolheu? Belo dia, ela esquece de ir pro cabeleireiro e ele nota que a raiz dela tá um pouco demais. E ele fica, olha, sua raiz, por que você fez isso, né? Que raiz do cabelo é essa? É um esquisito, né? Notar a raiz do cabelo, mas tudo bem. Ela fala, não, acabei esquecendo, tudo mais. Ele, não, tá bom, tranquilo. Você pode me ajudar, por favor, a pegar umas coisas ali no sótão, que eu deixei uns livros, alguns papéis, eu preciso da sua ajuda. Ela, claro, vou ajudar sim, a você pegar aquilo no sótão, vamos lá. Ela vai no sótão com ele, tudo bonitinho, pegar lá os benditos dos papéis. Ela nunca tinha ido, ela achava aquele lugar muito ruim, era preso, né, um lugar com uma sensação muito esquisita. E aí, até que finalmente, a porta bate e ela fica, Andrew, o que tá acontecendo? Andrew? No primeiro momento ela acha que acabou batendo sozinha e ele acabou não percebendo, mas depois ela percebe que sim, ele trancou ela lá dentro. E você percebe o quanto o personagem do Andrew é sádico. A gente tá finalmente de olho em nosso vilão. E fala que ela cometeu um erro grotesco ao deixar as raízes do cabelo à mostra. E você, Andrew? Você é CEO da onde? Você é CEO da L'Oréal? Você é CEO da Pantene? CEO da Vela? É você que tá pintando o cabelo das mulheres? Ele começa um sadismo tremendo. Ele fala que ela tem que arrancar 100 fios dessa raiz e dá pra ele. Assim que ela dá, aí sim ele vai conseguir tirar ela. E ela só tem 3 garrafinhas de água, tá? E ela no começo começa a não acreditar nisso. Não é possível que o cara que eu me casei é esse ponto de sadismo, né? Só que ela vai ficando tão desesperada. Imagina, você tá naquele desespero. Você fica, meu Deus, eu preciso fazer isso. Porque se eu fizer isso, é a minha única chance de poder sair e depois fugir com a CC. Porque eu não vou ficar com esse homem nunca mais na minha vida. Ela tenta, né, arrombar a porta. Tentar, aí que tá o arranhão dela na porta. E a própria Nina que fez tudo aquilo que a Millie tinha visto. Foi a Nina que foi trancada pelo Andrew. E ela vê que realmente a única coisa que tem que fazer são 100 fios de cabelo. Então ela dá no outro dia e o Andrew, ele fala, não, agora eu vou ter que trabalhar. Ela, não vou conseguir arrancar agora. Ele, não, agora eu tenho que trabalhar. E deixa a mulher lá, só com 3 garrafinhas de água. Ela sabe que ela precisa economizar aquela água porque não sabe o quanto ela pode viver, né? Isso é se ela vai viver depois disso. Ela finalmente dá os 100 fios, aí ele fala, não, esse um fio que você deu não tá certo, eu preciso dos 100 fios novamente. E aí ela até arranca até mais fios. Enfim, é muito ruim. É horrível. É horripilante. Vontade de nunca mais casar na vida, de verdade. Como é que pode um negócio desse? Ah, mas você fica, poxa, mas quem foi internada numa clínica psiquiátrica foi a Nina. Quem foi acusado de fazer aquilo com a Ceci foi a Nina. Bingo, exatamente. Assim que ela consegue entregar tudo, o Andrew dá uma outra água pra ela, que com certeza devia estar com mais alguma coisa, que fez ela ficar muito grogue. Ela também estava sem comer, sem beber água, enfim. Ela conseguiu entregar, mas ficou muito mal. Ele falou, não, dorme que tudo vai passar, dorme que tudo vai passar. E isso, quando ela dormiu, ele armou todo o plano para que ela fosse incriminada por isso. Porque quando a polícia chegou, ele mandou várias mensagens, o que tá acontecendo com você? Você tá estranha. Ele mandou várias mensagens e quando a polícia chegou no local, ela estava tentando salvar a filha, mas ela estava muito dopada, porque ela conseguiu acordar com o barulho da água e aí incriminaram ela por isso. Tem o pior, porque incriminaram ela por isso tudo, e ela teve aval dos médicos. Chegou lá nos médicos, os médicos, sim, ela está realmente delirando, o marido dela falou isso, então o que o marido dela falou estava tudo certo, tudo batendo, ninguém questionou, ela falava, não, ele me trancou lá, e todo mundo falava, não, que era delírio, e que ela tinha feito tudo isso para não assumir a própria responsabilidade. Isso me leva a crer, de verdade, gente, mais do que esse livro nos provoca. O que a psiquiatria é? Porque realmente eles cometem esses erros psiquiátricos, falam coisas pra eles e eles determinam que as pessoas são assim. Até quando a gente vai determinar? Até quando a gente vai dar aval pra continuarem falando o que a gente é, sem a gente ser de verdade? Pra entupir a gente de várias coisas que talvez não façam sentido pra gente. Talvez você possa estar passando por isso também. Será que tudo isso que estão te entupindo, será que tudo isso é verdade? Ou será que é por uma causa de sensações, por uma série de fatores que um homem falou sobre você, ainda mais se você for do sexo feminino, que é muito mais fácil de falar que você é uma histérica,
do que aceitar a realidade. Então que ela própria é tão feita, essa manipulação tão bem feita, que ela própria acredita que ela tá delirando, porque o Andrew era perfeito mesmo. E o Matthew convenceu que ela realmente ia achar que isso era verdade. Ela volta para casa, o Andrew todo um amor com ela, e ela vai acreditando, vai retomando a confiança no Andrew, vai passando com esse psiquiatra, ele fala, não, tenta, você tem que ir para aquele sótão de novo, tem que ver o que aconteceu. E aí ela fala pro Andrew, bom, acho que eu tenho que ir lá de novo. O Andrew, não, vamos lá, eu vou com você, e tudo mais. E aí eles vão juntos, e mais uma vez, o Andrew tranca ela no sótão. Ou seja, temos aí, né, o nosso vilão. Acho que tantos vilões por trás dele também, né, além dele ser o vilão. Você me questiona, né, assim como eu me questionei também. Bom, a Nina já sabe que o Andrew é capaz. Por que ela não pede o divórcio, então? Por que ela ainda tá com ele nessa situação? Ele é rico, lembra? Ele é CEO, ele tem muito poder, ele tem tudo isso à margem dele. E além do mais, ela foi internada numa clínica psiquiátrica. Ou seja, tudo que ela tem é a Ceci nesse momento. E ela pode perder a Ceci agora por causa disso. E é assim que o Andrew chantageia ela para ela continuar indo pro sótão e sendo esse tipo de pessoa. Ele tem total controle sobre ela a partir desse momento. É muito revoltante, de verdade. Ela fica meio que sem saída, então ela tenta ser a esposa perfeita, mas mesmo sendo a esposa perfeita, ele vai arranjando motivinhos. Imagina uma pessoa que arranjou motivos por causa da sua raiz do cabelo. Você acha que essa pessoa é normal? Não, ela vai arranjar outros motivos pra continuar te fazendo sentir pior e continuar trancando ela lá dentro. Então ela começa a se rebelar também, ela faz coisa ruim, vai parar lá dentro, faz coisa boa, vai parar lá dentro. E a própria Ceci, quando vai crescendo, vai começando a sentir essa punição, mas não na Ceci em si, mas sim na Nina, por exemplo. Ele que quer que a Ceci vista aqueles vestidos horríveis. Então quer dizer que ela não é assim porque ela quer, né, ser a Annabelle. E aí, por amor à mãe, ela faz isso porque ela sabe que se alguma coisa que ela faz, ela começa a entender, porque ela é muito inteligente, uma criança muito inteligente. A Nina some. Ela não sabe de fato o que acontece para a mãe dela sumir, mas ela sabe que tem a ver com o Andrew, que é o que ele faz com a mãe dela, por alguns dias, e depois ela acaba voltando, né, a Nina. Sim, gente, o Andrew é sádico, porque a Ceci é realmente alérgica a amendoim, então ele deixa ali de propósito. Tem um dia até que a Nina não tá aguentando mais. Imagina você sadismo por várias vezes, né, por vários anos, conviver com alguém assim, por vários motivos. Ela fala que tem meses que são menos, tem meses que são muito mais, tem vezes que é uma vez por mês, tem vezes que demoram 6 meses, mas ela nunca sabe quando vem, mas ela sabe que uma hora vai chegar e ele vai colocar ela naquele quarto. E aí ela não aguenta e pensa que o Enzo fala italiano, então ela desabafa que ela tá casada com um monstro e que ele tranca ela no sótão. O Enzo fica querendo ajudar ela, porque o Enzo, ele se faz, né, como a gente percebeu. Ele faz que ele fala italiano pra não ter muito problema, mas na verdade ele entende e fala muito bem o inglês. E ele quer ajudar ela. Porque tem um dia que ele vê que ela demora pra aparecer, ele fala, você tá aí, você tá presa. Ela fala, não, vai embora, Enzo. Ele, não, eu vou arrombar essa porta, Nina. Só Deus sabe o que o Andrew vai fazer com você, Enzo. Você é imigrante e tal. E aí o Enzo vai embora, mas ele fica muito irritado. Começa a armar planos de fuga para que a Nina saia. E eles, até uma quase dá certo, eles conseguem pegar um passaporte, conseguem pegar um dinheiro, juntar alguma coisa para tentar a Nina e a Ceci, né, fugirem. Só que o Andrew misteriosamente descobre, não que tinha o Enzo participando, mas descobre que a Nina ia fazer aquilo. O que o Andrew é, velho? É o Big Brother? É o Boninho? 1984, velho? E a Nina não aguenta mais. Ela falou, não, meu psicológico não aguenta mais passar por isso. E eis que então, ela sabe que existe outra coisa que ela pode fazer. Encontrar uma substituta. É aí que a gente volta pra entrevista, tudo mais do começo, onde ela vê a Millie como a vítima perfeita. Ela fez uma busca sobre a Millie, então ela descobre que ela tem antecedentes, sabe como foi e vê que ela não tem muito o que fazer da vida. Então ela fala, bom, ela é bonita, ela é interessante, o Andrew pode facilmente querer me substituir por ela se eu manipular as cenas e fazer de uma forma tudo correta. O problema é
convenceu ainda, porque ele sempre deixou pessoas entrarem e saírem, mas não ficar por muito tempo. Só que a própria Nina começa a mudar, porque ela deixava a casa muito limpa, por isso que agora emporcalha a casa, e ela própria se emporcalha, então, e as comidas são queimadas, são ruins. Então, quando a Millie vem e deixa tudo limpo, com uma comida maravilhosa, mesmo o Andrew falando que vai demitir, que não quer saber, ele acha o cheiro maravilhoso, ele quer viver no ambiente limpo e ele concorda em deixar a Millie trabalhando lá. Então, cada passo, cada humilhação, o quebra-cabeça ele vai se encaixando agora. Tudo foi feito planejado, estrategista. Nina foi estratégia. Tanto o passo do show, tanto o passo de juntá-los. Ela tinha no celular da Millie, ela conseguia ver os passos da Millie, então ela viu que estava dando tudo certo. O passo da Millie odiá-la, porque a Millie não ia criar empatia pela Nina, então ela ia conseguir traí-la, fazer a talaricagem dessa forma. Ela até assume que era muito difícil, mas conforme como ela foi tão maltratada, ela começou a não sentir nada também. Diz que bate na porta dela, fica, meu Deus, só faltou ainda eu ter arranjado uma forma de falar, não, Nina, você não vai conseguir se livrar de mim, não tô apaixonado pela Millie, não. Aí ela vê, é o Enzo que tá na porta dela, e o Enzo tava apaixonado pela Nina mesmo. Acho que por isso que ele ficou tão assustado com a Millie. Pelo amor de Deus, não toque em mim não, que eu tenho mulher. Eu tenho mulher. Os dois, né, fazem amor e tudo mais, é tudo muito lindo. Só que, no final, o Enzo fala, não, a gente precisa ajudar a Millie, pelo amor de Deus, a gente vai deixar ela com aquele cara? Não, Nina, ela tá passando o mesmo que você, cadê a sororidade, irmão? A sororidade. A Nina, não, ninguém não, é uma presidiária, deixa ela lá. O Enzo, pelo amor de Deus, você não entende. Aí a Nina, você que não entende. Não, eu também não tô entendendo, eu quero saber por que ela foi parar na cadeia. Eu também quero saber. E a gente vai pra parte 3 com a Millie novamente. Bom, então recapitulando um pouquinho aqui, teve o primeiro fato, que foi a cena de alguém que desviveu naquele lugar lá naquela casa. Depois a gente teve a primeira parte 1, com a visão da Millie total sobre os acontecimentos. Depois a parte 2, com a Nina, onde a gente tem todo o deslumbramento. E agora a gente volta pra Millie, que tá trancada no sótão, porque a gente descobriu que o Andrew não presta. E obviamente que o Andrew começa com sadismo com a Millie. Ele diz que estava tudo uma bagunça lá com os livros que a Millie deixou bagunçado e por isso que ela merecia, ai meu Deus, ficar naquele quarto. Aí ela tem que pegar 3 livros muito pesados e colocar no corpo e ficar por umas 5 horas ou 3 horas, não me recordo direito. Mas enfim, era isso que ela ia ter que fazer. Ele começa, né, questionar tudo, meu Deus do céu, então era isso, era ele, né, de verdade, todo esse tempo. A Nina passava por isso então com ele. Meu Deus do céu, né, onde eu fui me meter? Ele começa com o showzinho dele, falando que tá vendo ela. Mas a mesma coisa que ele fez com a Nina. Ela ficou lá o tempo certo de falar que não deu certo, que tá errado e que ela precisa fazer de novo pra aprender a lição. E aí ela tá lá, né, tentando fazer de novo, já não tá aguentando mais, bebeu muita água. E aí ele meio que vai tirar ela de lá, né, sabe que ela tá muito fraca, fala que agora ela fez certinho, ela conseguiu ficar com os livros certinhos. E ele vai tirar ela de lá, só que elas iam fazer xixi e tinha um balde que ele deixava lá. E tinha um spray de pimenta nesse balde. Então, a nossa querida Millie pegou esse spray de pimenta e no zóio dele. Visão da Nina novamente. Finalmente a gente descobre por que a Millie foi presa. Sim, ela desviveu uma pessoa, um garoto, para ser mais exata, porque esse garoto estava tentando forçar relações com uma amiga dela. Então, ela foi lá e deu mesmo no garoto e acabou sendo presa por isso. Mas por que, né, que ela não alegou legítima defesa e tudo mais? Parece que ela tem um histórico não muito bom. A Millie já entrou em muita encrenca, já socou muita gente, tanto que o emprego que ela perdeu de garçonete foi porque ela socou um cara que tinha passado a mão nas nádegas da querida. Então, gente, ela não tinha muito o que negociar, ela só aceitou isso e foi por isso que a nossa heroína, tá? Panos todos passados, foi presa. Então, a Nina só não contratou a Millie como substituta para ser mais uma donzela. Ela contratou a Millie porque ela sabia que a Millie podia acabar com o Andrew. E era isso que a Nina queria. E aí a gente vai pra Millie
De novo, ela taca o spray nele e tranca esse verme no quarto. E você pensa que a Millie é boazinha? Acabei de contar o porquê que a guria foi presa, né? Boazinha ela não é. E aqui com a Millie não tem outra conversa não. Aqui é V de vingança. Então ela faz exatamente igual o que ele tinha feito com ela. Fala pra colocar os 3 livros, só que numa posição um pouquinho mais pra baixo, né? Pra acabar com o... E aí vai deixar ele horas e horas lá, conforme ele tinha feito com ela. Só que sem água dessa vez, tá? Então ela vai deixando ele lá. E aí ela compreende que realmente a Nina que sofria com ele, com esse sádico. Mas ela se sente muito compreendida, a Millie se sente muito incompreendida, porque por tudo que ela já fez, por todos os delitos, os pais dela já negaram ela, foram vários delitos até ela cometer o fato, né, contra o verme lá que estava em cima da amiga dela. Ela se sente muito compreendida na vida dela. E acaba o horário, mas ela fala não. Você não fez direito não, tenta de novo, igualzinho que ele faz. Enfim, Millie tá sendo a diva nesse momento. E a gente vai pra Nina novamente. A Nina foi buscar a Ceci no acampamento. Enfim, vamos viver felizes para sempre, minha filha. Você não está mais com aqueles vestidos horrorosos. Você não tem mais cara daquela boneca horrenda. Só que quando ela sente esse gosto de liberdade, o Enzo vai lá e liga pra ela e fala que já faz 3 dias que a Millie não sai da casa lá. Ele tá muito preocupado e precisa ajudar ela de qualquer forma. E aí a Nina resolve, tá bom, vai, macho chato. Para de me encher o saco, macho chato. Eu vou lá. Quê? Como assim? Aí volta pra Millie. E aí a gente tem a sensação que o Andrew já foi de arrasta, porque a própria Millie fala que tá vendo na câmera, ele não se mexe mais. Será quanto tempo, né, que a pessoa aguenta ficar depois de ter feito todo aquele peso, né, que ele fez com os livros, sem água, sem comer. E aí só que ele começa a se mexer um pouco, ela volta, aí ele vai e murmura algumas coisas, ela fala, ei, tá vivo ainda. E começa a xingá-la, né, xingá-la. E ela fala, não tô gostando do jeito que você tá falando comigo, não, Andrew, não tô gostando. E aí a Millie faz uma coisa que a gente se questiona, será que ela consegue ser ainda mais sádica que o Andrew? Que aí ela fala, bom, já que eu não tô gostando muito disso, toma esse alicate aqui, passa o alicate e fala assim, você vai ter que começar a arrancar os seus dentes. E quando você arrancar, aí eu te solto. Exato. Pesou o clima, hein, Millie? Pesou o clima. A gente volta pra Nina de novo e ela tá entrando, velho, na casa sozinha. Sozinha. Assim, achei isso muito filme de terror da sua parte, viu, Nina? Bateu no peito e falou, quem vai salvar a Millie sou eu. Eu que coloquei tudo nisso daqui, quem vai salvar ela sou eu. Faz o menor sentido isso. Ela vai caminhando, vai vendo, aí ela vai vendo que não tem ninguém na casa, tá um breu. Até que finalmente ela chega no sótão amaldiçoado, naquele quarto sótão, né? Pelo amor de Deus. Ela gira, né? E vê que o corpo do Andrew tá ali e ela vai e vomita até, porque dá pra ver que desviveu o Andrew. Desviveu o verme, tá putrificando já o verme. Nota que tá faltando dentes, que tem muito, né, assim... Pela roupa dele tá suja, então vê que já era, né? Aí aparece a Millie até com spray de pimenta assim, a Nina fala, não, tá tudo certo, eu só vim aqui ajudar você e tudo mais. Não precisa jogar isso daí em mim não, pelo amor de Deus. A Millie, não, tranquilo, vê aí se tá tudo bem com o Andrew. É um pouco difícil, Millie, sei lá, né? Eu não sou especialista nem nada, mas acho que é um pouco difícil depois de tudo que aconteceu. Tô te julgando, jamais te julgaria. Eu? Quem sou eu? Foi merecido? Foi merecido? Será que foi merecido, gente? Será que foi? A Nina verifica, né, que não tem sinal de pulso nenhum, já era, foi de arrasta. Andrew foi de arrasta. A Millie começa a se desesperar, porque ela não quer voltar pra cadeia de novo, né? Foi meio que... Eu acho isso um pouco estranho, porque ela pensou em tudo, né? Teve uns dias, teve o tempo, foi muito meticuloso, mas ela se desesperou, enfim, não queria voltar. E aí, eis que a Nina realmente entra no modo salvador e fala, não, Millie, você fez tudo isso daqui por mim mesmo, foi tudo, sabe, não vai arcar com isso não. Quem vai arcar sou eu, o máximo que pode acontecer comigo é pra ir pra clínica psiquiátrica mesmo, né? Fazer o quê? Já fui pra lá algumas vezes, vão falar que eu sou pirada e é isso, vida que segue. Foge, vá e não volte nunca. E aí a Millie só vai. E aí a gente volta, né, pra outra cena que teve no começo. E a gente descobre o quê? Que o detetive, os 2 detetives, na verdade quem tava lá era a Nina, né? Nessa cena. E que um dos detetives era o pai de uma ex
do Andrew. Oh, como são essas coincidências da vida. Meu Deus do céu. Aí ele disse que a filha dele ficou traumatizada, nunca mais ficou com homem nenhum. Então para ele foi um acidente mesmo que aconteceu com a Nina, que a Nina ficou falando que não foi ela, tal, que ela chegou e simplesmente o marido dela estava assim no sótão. E ele falou, acidentes acontecem, não teve como mesmo, ele acabou ficando trancado lá e pronto, é isso. Seguimos a vida. E a gente vai pro final, né, que eu nem citei muito no começo, a mãe do Andrew, né, eu só falei de quando ela enviou os presentinhos do neném, mas ela se mostrava ser uma pessoa que reclamava de tudo, que botava defeito em tudo, então ela foi meio que usada como desculpa pro Andrew ser dessa forma, porque ela que na verdade disciplinava o Andrew assim. Pra mim foi extremamente previsível, né? A gente sempre vai pegando, como era a família, como era essa pessoa tratada, então é por isso que ela é desse jeito, entendo. E o que ela falou, ela até cita o fato de ter encontrado ele sem os dentes, e a Nina fica, meu Deus, ela me descobriu, a mãe dele me descobriu, oh meu Deus. Ela fala, realmente ele não tinha aprendido a lição ainda, porque um dia eu tentei ensinar ele assim com alicate, ele não aprendeu. Então você fica, pô, não é só, né, para as pessoas nos Estados Unidos, né, elas ficam a jogada deriva depois que saem da prisão, não tem mais nada, mas não é só isso também, o conselho tutelar lá, aparentemente também não é lá grande coisa. Esse fica um questionamento de provocação também, além da psiquiatria que eu chamei aqui. Os nossos pais são horríveis conosco e a gente vai lá e repete o padrão deles, ou a gente pede ajuda? Não sei. Acho que é assim, algo a se pensar. É algo a se pensar. E aí depois da Nina a gente volta pra Millie novamente. E a gente repara que ela tá uma entrevista de novo emprego. Parece que ela viveu 1 ano com dinheiro, que a Nina foi legal com ela, deu dinheiro pra ela viver por 1 ano e agora ela meio que retorna, né? Vou procurar um emprego aqui, tirei 1 ano sabático, que eu merecesse 1 ano sabático. Meu sonho, cara. Meu sonho de princesa é tirar 1 ano sabático. A gente vê que a Millie tá casa de gente chique novamente, que até a própria Nina que indicou pra essa pessoa, né, pra mulher, ela chicona, que tá tentando contratar a Millie. Ela fala, Millie, você tem ótimas referências e tudo mais. A Millie, legal, o salário aqui é muito bom também, já quero. E é isso que ela mostra uma marca, ou seja, de alguém, né, o marido dela, que nela, entendeu? Ela vira pra Millie e fala, então, você pode me ajudar com isso mesmo? A Millie, opa, vamos aí, bora. Gente, não existe divórcio lá nos Estados Unidos? Todos são chantageados, não tem como se livrar dessas coisas? Ela virou uma super heroína das milionárias contra isso. Ou se eu tivesse um pouquinho de dinheiro, eu ligava pra Millie e resolvia um problema aqui que eu tô passando. Bom, então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Mais uma vez, que esse livro provoque em nós. Então eu conto aqui um enredo e a gente vai se divertindo e vendo junto se faz sentido tudo, né? Mas clica aqui em gostei, compartilha se vocês gostaram, se você não leu o livro ainda, se você acabou vendo toda a história e gostou de qualquer forma. Compartilhe, curte, comenta aqui embaixo também o que você sentiu, o que você achou sobre esse livro e dá sugestões de outros livros que vocês querem que eu leia, que vocês acham que vai ser muito legal pra gente continuar nesse formato e pra ver se vai dar certo, tá certo? Obrigada, gente, e até o próximo. Tchau!